Olá, amigos do Mundo Áfia. Começamos o Notícias Áfia 54, trazendo para você tudo sobre as decisões na Europa e no Brasil e as novidades da Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo. Vamos às manchetes! Brasil brasileiro traz os campeões regionais. Tricolor em São Paulo, Mengão no Rio, Galo em Minas, Grêmio no Gauchão e os gols de todas as finais por todo o país. O craque Áfia da semana é o atacante Donizete, conhecido como Pantera. Apareceu para todo o Brasil com o título histórico do Botafogo em 95. Foi ídolo máximo no Tecos do México. Jogou no Corinthians Excel. Foi multicampeão no Vasco. E esteve no Benfica, no Japão e na seleção brasileira. A Áfia na Europa conta que o Atlético de Madrid faturou o 11º título espanhol, que o Braga venceu o Benfica na final da Taça de Portugal, que a Juve e o Liverpool garantiram vaga na Champions League e que Neymar perdeu seu primeiro título francês. Às 5 da bola, depois do não de Renato Gaúcho e Diego Aguirre, Silvinho se apresenta essa semana no Timão. Inter chega forte para levar lateral santista. Lautaro Martínez com um pé em Madrid. Será o Real ou o Atlético? Ganso quer voltar para o Peixe. E Mallorca volta para a primeira divisão da La Liga Espanhola. E para fechar o programa, a lindíssima praia da Areia Vermelha em Cabedelo, na Paraíba. E antes de começar o programa, quero falar para você sobre o 6º capítulo dos Ídolos do Mundo Áfia. Desta feita teremos Valderrama, um dos grandes heróis da Colômbia e ídolos do futebol sul-americano. Veja um pouquinho desse craque no nosso aperitivo. Brasil brasileiro e as decisões dos regionais. Começando pelo Paulistão. E o São Paulo venceu o Palmeiras no Morumbi ontem e quebrou um jejum com os paulistas desde 2005. O último título do São Paulo foi em 2012. E o Tricolor fez a festa ontem, venceu por 2-0, gols de Luan e Luciano. O Crespo chegou com tudo. E o São Paulo tem ótimas perspectivas aí para o Brasileirão e a Libertadores da América. Vamos falar de Carioca no segundo jogo do Cariocão, 3-1 para o Flamengo contra o Fluminense. Mais uma vitória do Flamengo de Rogério Ceni, com destaque para o nosso Gabigol, o artilheiro das decisões, fez 2 gols. O outro gol, João Gomes, que logo que entrou já meteu para dentro. Fred diminuiu para o Fluminense e o Flamengo ganhou seu 3º título em 6 meses de Rogério Ceni. Agora falar sobre o Mineiro, mais um empate magro de 0-0, com direito a um pênalti perdido pelo atacante Rodolfo do América. Mas o Galo Forte é vingador, que fez a melhor campanha, levou mais um título para a sua sala de troféus. O detalhe é que o Cuca é tetracampeão mineiro, 3 vezes com o Galo, 1 vez com o Cruzeiro. Parabéns ao Clube Atlético Mineiro. Falar de gauchão e o Grêmio é tetracampeão gaúcho. 40º título regional do Grêmio de Futebol porto-alegrense, com destaque para o primeiro título de Thiago Nunes e a grande atuação de Ferreirinha, que fez o gol do Grêmio. O Inter não vence o Grêmio em regionais desde 2014. E o Grêmio mereceu o título
que começou a formatar na vitória do Beira-Rio da semana passada. No Pernambucano, o Náutico voltou a vencer, estava há 53 anos sem ganhar do rival Sport numa decisão. Foi dessa vez em cobranças de pênalti. E para concluir, no Cearense, o Leão do Pici, o nosso Fortaleza, venceu o título, segurou o Ceará, o 0-0 em jogo único no Castelão, e é o tricampeão cearense. Vamos agora aos gols de todas as decisões dos regionais. Craque Áfia da semana é o Donizete Pantera Negra. Começou no Volta Redonda, mas apareceu para o Brasil jogando a final de 1989 do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Logo depois veio para o Botafogo do Rio de Janeiro, ganhou o Campeonato Carioca de 90 e já foi contratado pelos Tecos do México, onde foi um ídolo máximo desse clube. Ganhou o Campeonato Mexicano e foi o artilheiro em 95 e melhor jogador da competição. Logo retornou ao Botafogo novamente para fazer dupla com Túlio Maravilha e ganhar o tão sonhado título brasileiro do Fogão, 95. De lá, o nosso Pantera foi para o Japão. No Japão, ele jogou pelo Verde, mas logo saiu também para o Benfica, jogou uma temporada no Benfica em Portugal e depois voltou para o Brasil para jogar pelo Corinthians Excel. Lembra do Corinthians Excel? Também reencontrou o Túlio Maravilha, ganhou um Paulista com o Corinthians, mas foi no Vasco da Gama, a partir de 98, que esse multicampeão se consagrou de vez. Ganhou Carioca, Rio-São Paulo, Mercosul, Libertadores e Brasileiro pelo time Cruz Maltino. Na seleção brasileira jogou a Copa Ouro e esteve convocado em 9 oportunidades. Vamos aos gols desse atacante fantástico Pantera Negra. Quem sabe hoje não é o dia de acabar com esse tabu de há 19 anos. O Brasil não conheceu uma vitória em cima da Argentina aqui em Buenos Aires. Pode começar agora, Donizete! Gol! É do Brasil! Brasil! De Maria Moura, amanhã depois de você decide. Olha o Donizete, arriscou, bateu de longe. Gol!
Áfia na Europa, eu vou contar para você o que aconteceu no velho continente. Começando por Portugal. Ontem tivemos a final da Taça de Portugal. E o Benfica do JJ derrapou de novo. Perdeu para o Braga por 2-0, gol brazuca de Lucas Piazon, que defendeu o São Paulo Futebol Clube. Foi um jogo em que o Braga dominou, o Benfica não teve chance e mais uma vez o JJ é eliminado de uma competição. Uma campanha realmente muito ruim desse treinador, inversamente proporcional àquela que ele teve pelo Flamengo. Vamos falar como é que ficou o campeonato português, quem vai para a Champions, quem vai para a Liga Europa. Então vamos lá, a classificação final do português. Sport em primeiro e Porto em segundo, direto para a Champions League. Terceiro lugar, o Benfica vai disputar a pré-Champions. Em quarto lugar, o Braga, direto para a Liga Europa. Rebaixados, Farense e Nacional. Vamos falar da Espanha. Que maravilha foi a decisão do Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid de virada no segundo tempo, com gol salvador mais uma vez de Suárez, venceu o 11º título espanhol. E se empatasse, o Real fez a parte dele. Venceu o Villarreal por 2-1, com o Marcelo no estádio, assistindo para secar o Atlético de Madrid, mas não deu. O time de Simeone, iluminado, é o campeão espanhol. O Barcelona venceu também o Sevilha e vamos contar para você como é que ficou a tabela final do espanhol. No espanhol, o Atlético ficou em primeiro, campeão, Real Madrid em segundo, Barcelona em terceiro, Sevilha em quarto. Os quatro estão na Champions League. O Real Sociedad e o Betis, quinto e sexto, respectivamente, Liga Europa. E os rebaixados, o Huesca, Real Valladolid e Eibar. Agora é a vez do italiano e ontem nós tivemos mudança na tabela na última rodada. Primeiro, a Juve saiu de casa, venceu por 4-1 e ficou no bloco da Champions, porque o Napoli empatou em casa, vacilou e perdeu essa vaga que vinha construindo ao longo do campeonato. O Milan foi a enfrentar o Atalanta, que era o segundo colocado, e venceu o Atalanta fora de casa por 2-0, retomou a segunda posição. Vamos contar como é que ficou o italiano? Então vamos lá. No italiano, Inter campeão, Milan em segundo, Atalanta em terceiro e Juve em quarto. Os quatro diretos na Champions. Quinto e sexto, respectivamente, Napoli e Lazio vão à Liga Europa. Rebaixados, Benevento, Crotone e Parma estarão na segunda divisão do italiano no ano que vem. Agora é a hora do inglês e o Leicester, que conduziu a terceira e a quarta posição. O campeonato inglês inteiro perdeu a vaga da Champions na última rodada para o Liverpool e o Chelsea. E o Chelsea perdeu ontem. O Leicester perdeu em casa para o Tottenham por 4-2. Arsenal, Liverpool, City, todos venceram. O Chelsea perdeu, mas conseguiu a vaga. Vamos contar como é que terminou o inglês? Então vamos para o inglês. No inglês, o City venceu em primeiro lugar, United em segundo, Liverpool em terceiro, Chelsea em quarto, Leicester em quinto, West Ham em sexto, vão para a Liga Europa. Sheffield, West Brom e Fulham rebaixados para a segunda divisão. O outro detalhe na Europa foi o campeonato francês, é a primeira vez que o Neymar perde o campeonato francês. O PSG venceu, mas o Lille venceu e o Lille é o campeão francês desta temporada. Às 5 da bola vou contar para vocês as quentinhas do futebol. Primeira delas, quem será o treinador do Corinthians? Renato Gaúcho disse não. Diego Aguirre também disse não. Mas o Silvinho topou e deve ser apresentado ainda esta semana no Parque São Jorge. Corinthians sem dinheiro, sem elenco que almeje títulos, reestruturando
a sua situação financeira e de elenco, os treinadores de ponta e treinadores intermediários de ponta não estão animados em dirigir o Corinthians. Vai ser uma grande oportunidade para o Silvinho, mas o Coringão deve ficar na zona intermediária do Campeonato Brasileiro. Vamos à segunda, e Felipe Jonathan, lateral de 23 anos do Santos, recebeu uma proposta do Inter de Porto Alegre, que vem namorando esse jogador por muito tempo. O Felipe Jonathan deve vir para o Colorado por 12 milhões de reais, que são da dívida ainda do Santos para com o Inter em relação ao Sacha, que joga pelo Galo Mineiro, e mais 3 milhões ou outro jogador. Essa foi a primeira proposta do Inter. O Santos achou pouco, mas eu acho que eles vão conseguir chegar num denominador comum. O Santos não quer ter mais dívida, já foi para a FIFA algumas vezes, sabe como é que é isso. A terceira é sobre o Lautaro Martínez e o seu empresário Alejandro Manheta esteve em Madrid conversando com Atlético de Madrid e Real Madrid, na semana da véspera da decisão. E me parece que as coisas estão se encaminhando para o Real Madrid. Para o Real Madrid. Por quê? Porque o Atlético de Madrid é o time campeão, o Suárez se encaixou muito bem no processo e o Lautaro pode fazer uma grande dupla com Benzema na frente. Uma dupla matadora, como ele fez na Inter de Milão. Então eu acredito que esteja mais para o Real, que é um desejo do jogador, é jogar na Espanha. Isso todo mundo sabe, mesmo sendo campeão pela Inter. Vamos ver para onde ele vai, mas o meu palpite é Real Madrid. A quarta é sobre o Ganso, terceira opção do Fluminense. Entra o Nenê, tem o Casares, depois vem o Ganso. O Ganso pediu para o seu empresário, para o seu agente, conversar com o Santos. Ele gosta muito do Santos, tem uma relação histórica com o clube e quer jogar. Tem 31 anos, começou muito cedo e agora nós vamos ver. O problema é o salário de 400 mil. Com certeza absoluta o Santos não tem condições e não vai pagar os 400 mil. Vai depender de como o Fluminense trabalhar essa parte dos vencimentos do Paulo Henrique Ganso. Vamos à quinta, e ao Mallorca, o nosso Mallorca, querido Mallorca, time espanhol que retornou à primeira divisão. Terminou em segundo lugar com 81 pontos, o primeiro foi o Espanhol, e o Mallorca que tem uma história maravilhosa com a AFIA. São 2 eventos que nós fizemos no estádio de São Moix, o último deles em 19, fizemos o jogo entre Real Madrid e Real Mallorca, vitória do Real Mallorca contra os merengues, levamos a nossa galera, fomos muito bem recebidos dentro do estádio, vimos a chegada dos ônibus do Real Madrid, vestiários, coquetel, foi uma maravilha. Parabéns ao Real Mallorca, se Deus quiser estaremos de novo fazendo um evento da AFA em Mallorca. E antes de mostrar a lindíssima praia da Areia Vermelha em Cabedelo, na Paraíba, queria agradecer aos nossos parceiros que retransmitem o programa, dizer que sexta-feira temos o 6º capítulo dos Ídolos do Mundo AFIA com Valderrama e desejar a você uma semana de muita luz e de muita alegria. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!